prática ele deveria ter exaltado que o Cristo em ti é a única esperança que nós temos de glória, de alguma coisa. Né? Lá no final do Pai Nosso, que foi adotado no Evangelho também, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória. E esse reino e poder está dentro da gente. Né? E a glória também. Então Cristo em ti é a esperança de glória. E aí a necessidade que eu vi de colocar um subtítulo, que é uma introdução à metafísica prática. Porque a metafísica trata das coisas que são além do universo da terceira dimensão, é a quarta dimensão, da origem de tudo que a gente tem aqui, e prática, porque não interessa basicamente disco voador de outros planetas que a gente sabe que tem, entendeu? O prático, porque é aquilo que vai nos dar paz, saúde, plenitude de expressão desse Cristo em nós. Entendeu? Então é nesse sentido que eu já foquei a própria metafísica numa coisa assim. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, 642, que diz assim, para os espíritas, e quando eu era espírita, é uma questão, uma afirmação, uma proposição que eu acho que a maioria deixa para um segundo plano, fala, isso aqui é impossível. E para os outros que não são espíritas, também vão falar, isso aqui não é possível. Que diz assim, o Espírito da Verdade, segundo os espíritas, né, que responde ao Livro dos Espíritos, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, se a gente não faz o bem, todo o mal que daí decorre, a gente vai responder pelas consequências, conforme o nosso entendimento. Né? Então, isso aqui é a expressão máxima da responsabilidade, vamos dizer assim, que nós temos. Dificílimo de pôr em prática. Só vamos ter glória, ou seja, o que significa glória aqui? Esse resultado positivo, se nós realmente estivermos com Cristo ativo em nós. E aí não é só o Cristo em ti. O Cristo em ti é a tomada de consciência de que Ele está em mim, em cada um de vocês, né? E como fazer. Milarepa, o maior iogue tibetano, e eu acredito que o maior iogue de todos os tempos, o maior mago negro e branco numa única existência, né? Ele que é o primeiro, igual Jesus Cristo, não criou o catolicismo, o cristianismo. Foi ele, a partir dali que criaram a coisa. De Milarepa não criou nada. A partir dali, a descendência dele são dos Dalai Lamas. E teria força até um antecessor desse. Né? E agora com isso já não tem força mais. Por isso que o Dalai Lama aí foi invadido no Tibete, foi invadido pela China. Ele está perdido por aí, Ele está se desagregando. Aquela organização criada por Milarepa está desagregando porque não tem mais a força. E o próprio Milarepa falou que seriam 13. Esse é o 14º. Ou seria o 14º e esse é o 15º, alguma coisa assim. Mas Milarepa falou alguma coisa. Veja bem que em 1200, mais ou menos, lá no Tibete, ele teve contato com o Bodhidharma, né? Ele não tinha com muito conhecimento no Tibete da orientação cristã de Jesus aqui do Ocidente. Não tinha nada a ver com o catolicismo, essa informação não chegava lá. Olha, mas é a unidade da informação. E Milarepa diz assim, não se deve servir os demais sem antes ter realizado a verdade em sua plenitude. Caso contrário, seria como um cego que conduz outro cego. E aí na frente ele confirma, eu exorto a cada um de vós a ter uma única deliberação, a saber, atingir o Budado para o bem de todas as coisas vivas. Então Milarepa falava para os seus discípulos, mas serve para nós. Que nós devemos ter uma única deliberação, atingir o Budado. O que é ser eu sou budista, né? O que é ser um budista? É aquele que busca a iluminação. Um Buda, o atingir o Budado, é atingir o despertamento, é você ser desperto para esse Cristo, é atingir essa iluminação. Igual num teclado de piano, você tem as oitavas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, outra oitava, Dó, Si, vai de oitavas. A iluminação também é infinita. Então você alcança uma iluminação, depois tem uma oitava acima, outra oitava, você vai aumentando a iluminação.
atingir esse Budado é o que propõe o Milarepa, né? Como fazer isso então que os espíritas fogem, de certa forma, porque é muito complicado? Fogem assim, eles até tentam travar isso, mas sabe que, fala, não estou conseguindo, não vou conseguir, e coisa e tal. Se não atingir o Budado, que é a iluminação própria, que é esse despertar do Cristo, não vai conseguir. Na Gênesis, a gente sabe lá na Bíblia, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Em que? O Alexandre, o Estevão, Gabriel, essa personalidade não, a essência, o Cristo em nós. Isso é imagem e semelhança de Deus. Lá na frente em Lucas, Jesus é quem diz, o reino de Deus não vem com a aparência exterior. E aí na sequência ele afirma, o reino de Deus está dentro de vós. Espera lá, Cristo em ti, está em nós somos, né, um ser criado em imagem e semelhança de Deus, a essência nossa é igual a Deus, ela não evolui, ela é perfeita, o que evolui é a essência material, a gente vai chegar a desenvolver isso aí na frente. E o reino de Deus está dentro de nós. Em Mateus, Jesus fala também, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Para o pessoal que está gravando, essas referências a gente vai passar no PowerPoint depois, aí vai estar tudo lá, pode pesquisar, mas só para confirmar, né? Mas se vocês lembram disso, que é coisa bem prática, né? Quando Jesus disse isso, esse é o último versículo do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias todos os dias até o fim dos tempos. Quem? O Jesus Cristo? O Jesus de Nazaré? Que Milarepa não conheceu? Não, o Cristo. Entendeu? O Cristo, Jesus. Até o batismo em João no Jordão, ele era Jesus de Nazaré. Ele era um homem igual ao Buda, o meu amigo de São Paulo. Ele tem a sua vida elevadíssima, Jesus tinha, mas ainda não estava na plenitude, vamos dizer assim, da manifestação de Deus nele. Com o batismo do João, né, aí veio que a pomba desceu, aquela figura, todo o Espírito Santo desceu nele. A partir dali, aqueles 3 anos finais, aí era Jesus Cristo com Cristo manifesto nele plenamente. Ele não manifestou tudo que podia em potência, fez o que era preciso ser feito para que ele veio fazer. Mas ali era Deus manifesto, sim. Né? Então, é esse Cristo que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas é como um mordomo. Né? Na frente eu vou falar isso, mas é como um mordomo. Ele está do seu lado. Vamos imaginar que eu esteja sentado aqui, está do seu lado. Se você não pedir, ele não dá. Você tem que ter uma relação. Ele te vê com sede, mas se você não pedir, ele não te dá a água. Entendeu? Mas vamos aqui, não vamos adiantando não. E aqui em João, esta é a obra de Deus. O que nós devemos fazer? Só para confirmar. Que acredite naquele a quem Ele enviou. Que olha que é a nossa missão aqui na Terra. Eu não sei se eu nasci para isso, para aquilo. É acreditar no Cristo em nós. Que acredite naquele que Ele enviou. Deus enviou o Cristo em nós, é para acreditar nisso. Que o Cristo está em nós. Essa é a única coisa que a gente tem que fazer. Jesus não disse, eu vou adiantar um versículo, eu de mim não faço nada, o Pai em mim é quem faz as obras. Se Jesus disse isso, ele se dizia o Pai em mim é o Cristo em mim. Se Jesus disse isso, todos nós devemos dizer isso. Mas não é assim, dirigir bem, ó, eu sou Deus dirigindo. Não é com essa infantilidade, com essa arrogância, né? É que quem bate o nosso coração, quem faz a respiração celular, quem nos livra de problemas, é o Cristo em nós. Né? E a nossa única obra toda é essa. E nós vamos confirmando essas coisas. Vocês vão vendo que uma coisa confirma a outra e se ligam. Aí, em primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele fala assim, para Timóteo, Timóteo, combate o